numa reunião de professores, há alguns anos atrás, que falava, o título dele dizia, muito se faz planos e pouco se planeja. E eu acho que isso não é uma realidade de antigamente. Eu li esse texto há cerca de 15 anos atrás, mais ou menos, e é uma realidade muito nossa, da forma como as pessoas ainda enxergam o planejamento diário. Na forma como o planejamento diário é visto como algo burocrático, como o planejamento diário é visto como algo, por muitas pessoas, como algo desnecessário, como algo que toma um tempo enorme e que não serve para muita coisa. Eu acredito que para que a gente aprenda a fazer um bom plano de aula, é preciso que, a princípio, a gente considere importante esse planejamento. Né? Assim como todos os outros tipos de planejamento, assim como o planejamento anual, como o planejamento do bimestre, o planejamento do trimestre, tudo na nossa prática pedagógica tem que ser bem casado. Ele vai vindo, você vai trabalhando uma coisa e dentro de uma coisa você já vai puxando outra coisa até chegar nesse ponto que é o planejamento diário. Então, o planejamento é um mero preencher de fichas? Será que um planejamento é simplesmente sentar-se a uma cadeira, observar os tópicos e preencher as fichas? Eu acredito que primeiro a gente tem que ter uma noção do que é planejar, do que é planejamento. Planejar é traçar um roteiro, né? Se programar para fazer algo. E eu acho que é uma característica humana que a gente planeje antes de fazer alguma coisa. Assim como quando a gente quer fazer uma coisa bem feita. Quando a gente quer fazer uma coisa de qualquer forma, a gente faz sem maior planejamento. Mas quando a gente se preocupa em ser competente dentro daquilo que a gente está se propondo a fazer, a gente planeja. Um pedreiro não faz uma casa sem antes fazer o planejamento, né? Um bom cozinheiro, para iniciar o processo de trabalho dele, ele também se planeja. Ele separa os ingredientes, ele observa o que é que ele vai utilizar, como ele vai utilizar, o tempo de preparo, ele observa a receita. Então, assim, se você é um professor profissional, um professor competente, ou pretende ser um professor profissional, um professor competente, você deve planejar de forma bem prática as suas ações diárias, né? A princípio, para quem é pensado o planejamento, né? Esse planejamento é pensado para o professor ou é pensado para o aluno? O ideal é que o planejamento seja pensado para o aluno, para atender uma necessidade dele e não a necessidade do professor. Mas muitas vezes, por conta das nossas salas superlotadas, por conta do nosso espaço físico pequeno, por conta da falta de recurso material, acaba que nós pensamos muito ficamos muito na zona de conforto e pensamos muito em como nós vamos conseguir desenvolver aquilo que nós estamos nos propondo. Então, dizem que nada acontece na zona de conforto. Na zona de conforto você tem um medo muito grande daquilo que você vai desenvolver. Por exemplo, se você quer propor um jogo, você observa que você tem um espaço físico muito pequeno, você acaba tirando esse jogo do seu planejamento porque vai ser dificultoso para você fazer aquela ação. Então você retira o jogo, você deixa de pensar que aquilo seria interessante para o desenvolvimento da criança e você fica ali sentadinho na mesinha fazendo só no papel, porque é algo que vai ser mais simples para você desenvolver e você vai se desgastar muito menos. Em contrapartida, há outros professores que vão conseguindo colocar dentro do planejamento deles os jogos que eles propõem, mesmo com espaço físico pequeno. Então, o que é que eles fazem? As propostas que muitos vão passando. A gente pega as cadeiras, coloca no cantinho da sala, a gente ajeita, a gente procura formas de brincar, a gente procura formas de fazer aquele jogo. Então, são pessoas que saem da zona de conforto. Quando você fala em colocar dentro do seu planejamento uma aula em que as crianças tenham que sair, tenham que explorar o ambiente,
muitos professores retiram do planejamento porque sabem que aquilo vai ser dificultoso, vai dar um trabalho maior para que ele consiga desenvolver aquela aula, e ele se preocupa também com a questão da segurança, de como é que ele vai fazer aquilo tudo, e ele acaba tirando aquilo do planejamento. Em contrapartida, outro professor planeja minuciosamente, detalhadamente, e faz aquilo acontecer. E acaba sendo um diferencial na atividade dele, acaba sendo um diferencial na prática pedagógica dele. Dessa forma é um professor que se destaca, né? Nós temos aqui uma fala do Vasconcelos, 1995, página 89. Sobre este aspecto, um plano deve ser flexível, isto é, permitir algumas alterações de acordo com a variação do interesse dos alunos e, consequentemente, da sua motivação, sem maiores prejuízos para a aprendizagem. Então, eu acho que isso aqui é cartilha de pedagogo, que planejamento é flexível. E muitas vezes, por conta do planejamento ser flexível, o professor acaba desmerecendo. É como se ele pensasse que vai preencher uma ficha apenas com os traços, com os passos que ele vai desenvolver naquele dia, e ao chegar lá, ele vai ter que fazer uma coisa totalmente diferente, porque ele faz aquilo que a sala de aula está pedindo naquele momento, aquilo que a criança está pedindo naquele momento. Quem nunca planejou uma aula e quando chegou lá não conseguiu colocar em prática aquilo que tinha se proposto por uma coisa e por outra? Então, o que é que nós devemos pensar quando vamos fazer o nosso plano de aula? Que aquela ação a gente pode não conseguir colocar em prática naquele dia. Então, o que é que fazemos? Temos sempre um plano B, né? Às vezes você chega na escola e você quer passar um pequeno trecho de um filme educativo. Só que no momento que você chega até a sala de aula, o pendrive não funciona, ou a televisão está com defeito, ou o computador não funciona, ou tem problema no retroprojetor, e você acaba não dando conta de fazer aquilo. Você pode se frustrar muito. Eu já me frustrei muitas vezes por fazer um planejamento, planejar uma aula, elaborar um plano e chegar lá na escola não conseguir colocar em prática, por N motivos. E eu aprendi que a gente não pode se frustrar, a gente precisa sempre ter um plano B. Sempre você precisa ter uma carta na manga, para que você possa não se frustrar por conta de que outra pessoa que ficou responsável por outro setor acabe atrapalhando a sua ação pedagógica, né? Certa feita eu arrumei era na época da Páscoa, eu fiz umas patinhas de coelho. Não, minto, gente, não era na época da Páscoa. É que eu lembrei do coelho, eu lembrei de Páscoa. Era no projeto Alice no País das Maravilhas, e tinha parte do coelho atrasado. Então eu imprimi patinhas de coelho e eu queria fixá-las no chão, do portão até a sala, para gerar certa curiosidade nas crianças, para assim a gente já iniciar com uma roda de conversa e falar sobre aquilo, sobre as patinhas que eles viram no chão, o que é que eles acharam, para ir ambientando a criança na aula que eu gostaria de dar. Só que eu cheguei na escola às 12h30 e não tinha ninguém para abrir, não tinha porteiro, não tinha direção, eu não consegui fazer aquilo antes das crianças chegarem. Deu 1h, deu 1h05, o portão abriu 1h10 e eu acabei tendo que tirar ali da minha aula o elemento surpresa, o elemento de curiosidade, e aquilo me frustrou bastante. E eu sei que muitos colegas passam por essa dificuldade de você planejar e no momento que você chega na sala de aula, alguém levou o computador, ou alguém já está utilizando a televisão e não tinha se programado para fazer aquilo. Muitas vezes você pediu a sala de vídeo antes, mas não foi comunicado. Então, por um erro de gestão, por um erro de coordenação, acaba que você não consegue colocar em prática aquilo que você se propôs. Então, você já tem que saber que o planejamento é flexível e já fazer um segundo plano, para que você não acabe se frustrando na sua prática pedagógica, né? Então, o plano ele deve ser pensado, deve ser elaborado pensando na necessidade do seu aluno.
Então você tem que estar atento, você tem que observar a sua sala de aula, você tem que observar as curiosidades que os seus alunos trazem para que você faça uso disso. A Rosivane chegando aí, boa tarde, Rosivane. Então, é dessa forma que a gente precisa trabalhar o plano de aula, observando qual é a necessidade do meu aluno, né? Eu tenho determinado conteúdo para trabalhar e eu gostaria de trabalhar esse conteúdo dentro de determinado projeto, mas aí os meus alunos estão no momento com foco em outra coisa totalmente diferente. Eu posso bater o pé e fazer aquilo que eu me propus e tentar de alguma forma despertar o interesse neles, o que é mais difícil, ou eu posso aproveitar o interesse que eles já têm e iniciar um projeto dentro daquilo, ou começar a utilizar aquilo que eles estão utilizando. Um exemplo é o uso dos spinners, né? Sei lá, não sou inglesa, sou portuguesa. Mas assim, de repente as crianças começaram a chegar na escola com esse brinquedinho, com essa roletinha, né? E os professores começaram a adaptar, observaram o interesse por esse brinquedo e adaptaram os seus planos, colocaram eles nos seus planos de aula, para trabalhar os conteúdos, para que fosse interessante para eles estudar. Então, assim, é de uma criatividade muito grande e de uma sensibilidade muito grande do professor observar que o aluno tem um interesse e que aquele interesse precisa ser aproveitado. Outra coisa que eu observei também, de época em época, eles trazem brincadeiras novas. Então eles estavam brincando muito, numa época eu fui levar minha filha na escola e eu percebi que as crianças estavam brincando muito daquelas brincadeiras de mãos, que é uma brincadeira maravilhosa, são brincadeiras maravilhosas, sabe? Culturais, do nosso folclore e que pode ser aproveitado de N maneiras. E eu fazia proposta para uma professora amiga minha, né, que trabalhava na escola, utiliza esse interesse deles, esse jogo de mãos deles, para você trabalhar os conteúdos em sala de aula. Você vai ver como vai ser muito mais interessante para eles. Porque às vezes você está planejando sem pensar muito no seu aluno. Você está planejando pensando na sua comunidade, na sua zona de conforto. Às vezes você não entende muito de brincadeira de mãos. Às vezes você não entende muito de cultura popular. Então você vai deixando aquele tema de lado e vai utilizando os temas que você tem mais interesse. E é um erro muito grande, porque o interesse não tem que ser seu, o interesse tem que ser do aluno. Então você observa o interesse deles, se for preciso você faz pesquisas com os alunos, sabe? Faz pesquisas com eles para saber quais são os temas de interesse, sobre o que eles gostariam de falar, o que eles gostariam de estudar, para que você possa elaborar os seus projetos de acordo com as propostas dos seus alunos. E assim tudo fica muito mais interessante para eles. E você vai perceber que o seu fazer pedagógico vai ser muito, muito mais gostoso, muito mais simples, e os alunos vão ficar muito mais interessados, né? Então, gente, colocando isso, a gente vai observar agora as dificuldades encontradas para a elaboração de um plano de aula, né? Aonde é que a gente peca, ou o que é tão dificultoso no momento de se elaborar um plano de aula que deixa pessoas tão apavoradas com essa prática, né? A gente observa muito pessoas pedindo plano de aula para poder ter um guia, para poder observar, para poder ter uma ideia, para saber se está fazendo certo. E a gente observa que são pequenos erros ou são pequenas dificuldades encontradas no percurso. Eu listei alguma delas. A falta de apoio da coordenação é uma das causas mais apontadas na dificuldade de se fazer a elaboração de plano de aula, né? Os professores, eles procuram certo apoio da coordenação, eles procuram certa ajuda. Eles dizem, eu gostaria de trabalhar isso aqui, você pode me ajudar? E há coordenadores maravilhosos, espetaculares, que prestam um apoio muito grande aos seus professores. Em contrapartida, há aqueles coordenadores que não se preocupam muito em acompanhar o professor nessa caminhada. E também há professores que são muito resistentes ao apoio da coordenação, porque eles sentem como se fosse uma invasão ao fazer pedagógico dele, e isso não é verdade. Se eu tenho alguém dentro da escola que pode me apoiar, eu vou procurar apoio.
que seja um outro colega. Né? O segundo ponto é o trabalho solitário também. Muitas vezes você tem 2 professores que lecionam aí na faixa etária de 4 anos de idade, pré-1, né? Na mesma escola. E você percebe que os professores, cada um faz um planejamento diferente. Quando eles podiam sentar juntos, né? Observar a necessidade das turmas deles e aí juntos fazerem o planejamento. Né? Às vezes até fazer uma junção das turmas, uma brincadeira mais coletiva, levar as 2 turmas juntas para fazer algo, assim, para que você não trabalhe simplesmente só na solidão, para que você trabalhe com o apoio da coordenação, ou você trabalhe com o apoio de um colega, principalmente se você tem insegurança no momento de elaborar o plano de aula. Mas quando eu falo de segurança, eu não estou falando de você se apoiar em alguém para que alguém faça os objetivos para você, para que alguém traça as metodologias para você, porque também é uma prática muito comum de a gente se apoiar no outro, de a gente usar certa muleta. Quando a gente pode aprender com o outro. Eu acho que enquanto profissionais que ensinam, nós devemos também ser profissionais que aprendem com o outro, que estamos dispostos a aprender com o outro. Então, eu lembro que nas reuniões pedagógicas que eu fui, muitas delas, a gente começava a montar um projeto e sempre se pedia a uma das colegas da gente que fizesse os objetivos. Porque ela era ótima de fazer objetivo, ela era excelente de fazer objetivo. Então, quando se dizia, hora dos objetivos do plano, aí pede para fulano que ela sabe fazer. E ela sempre fazia os objetivos. E eu observava assim, que enquanto ela ia fazendo os objetivos, ela ia crescendo mais, ela ia aprendendo mais, ela ia desenvolvendo mais. Em contrapartida, nós que ficávamos apenas olhando ela fazer os objetivos, víamos tudo pronto, víamos tudo acabado, mas não aprendíamos com ela. Né? Então, cabe a gente também não escorar no outro, sabe? Não nos limitar tanto, porque eu acho que a gente, na nossa classe, há muitos profissionais que se limitam muito. A gente coloca um limitante muito grande, como se nós não tivéssemos capacidade de elaborar um plano de aula, como se nós não tivéssemos capacidade de observar a nossa sala, como se nós não tivéssemos capacidade nenhuma de traçar os nossos objetivos, as nossas metas, porque tem um ditado que diz que se você não sabe para onde está indo, qualquer caminho serve. E em educação não cabe isso. Em educação você precisa saber onde você quer chegar. Você precisa saber que competências e que habilidades você está trabalhando. Fernando, que lindo esse cartaz no fundo do vídeo. É o seu, Fernando, olha lá. Bonito, né? Lindo cartaz. Então, gente, a gente precisa não usar muleta. A gente precisa aprender a aprender. Todos os dias, aprender a aprender. Quando se coloca algo novo à nossa frente, a gente deve olhar para aquilo com ânsia de saber. E não com ânsia de que alguém faça por nós. Então, assim, planos de aula já prontos e acabados são ótimos. Eles nos ajudam, eles nos dão uma direção também. Eles nos mostram metodologias diferentes dos colegas. Eles nos mostram também objetivos diferentes para conteúdos que os colegas utilizaram. Ou eles também demonstram para a gente conteúdos diferentes para os objetivos que nós estamos trabalhando. Então, não é nada demais você pegar um plano de aula e você observar. Lá no meu site eu tenho os planos de aula que eu vou elaborando, eu coloco todos no site, sabe? Tudo que eu encontro de plano de aula, eu coloco no site. Tudo que eu faço, que eu encontro, não. Minto, porque eu não gosto de copiar, eu gosto de fazer. Às vezes a minha irmã me dá uns planos de aula e eu coloco. Tem professores que dão planos de aula e eu coloco. Porque assim, é muito interessante também que a gente possa ver como os nossos colegas estão trabalhando. Então, quando eu vejo pessoas dizerem que você não pode observar o plano de aula de outra pessoa porque você é preguiçoso, eu fico assim, ensimesmada, porque não faz sentido. Como eu falei, a gente não pode usar muleta, a gente não pode escorar no outro, a gente não pode deixar de observar o nosso contexto, de observar a nossa turma, de observar a necessidade delas e montar o nosso plano. A gente não pode pegar plano pronto e acabado e achar que dá para aplicar ele em todas as escolas, em todas as realidades. Mas também a gente não precisa desmerecer
outras metodologias, outros objetivos, outros conteúdos, outras formas de avaliação. Então, enquanto eu vou vendo o trabalho do outro, eu vou aprimorando o meu. Eu acho que para um bom professor, o professor competente, ele consegue fazer uso de muita coisa, da ideia de muita gente e melhorar o seu trabalho. Quem pensa que quem vê plano de aula é apenas porque é preguiçoso, eu não sei qual é o contexto em que ele vive ou quem foi que colocou isso na cabeça deles. Porque é muito interessante. O próprio portal da educação do MEC tem, sabe, pilhas de planos de aula para que você possa ir lá e se guiar e observar e ler e perceber algo que você pode trabalhar dentro do conteúdo que você não estava percebendo antes. Então, assim, gente, é bom que a gente repense também a nossa forma de ver os nossos colegas que são inexperientes e estão procurando planos de aula, né? Shirley Lavou, ótima contribuição sua, parabéns. Obrigado, Shirley. Bem-vinda aí, pessoal. Nós temos 32 pessoas na live agora. É um momento bem quente, é hora de vocês descansarem, eu sei. Também estou muito cansada, com olheiras. E, assim, tem gente que gosta de tirar aquele cochilinho no meio da tarde. E a gente está aqui tentando refletir um pouco, tentando aprender um pouco um com o outro. E se vocês tiverem contribuições também acerca de planos de aula e apontamentos, é só deixar nos comentários, é bom. Porque eu deixo o vídeo gravado e aí depois vocês podem trocar figurinhas com os colegas, né? Um outro ponto, gente, é o cansaço mental. O cansaço mental do professor é muito grande para que ele dê conta de elaborar planos de aula mais eficazes, né? Às vezes nós temos professores que trabalham uma dupla jornada e com turmas diferentes. Então, quando ele senta-se para fazer o plano de aula, ele precisa ser um professor muito dedicado, ele precisa ser um professor muito competente e muito comprometido para que ele consiga elaborar um plano de aula sem ver aquilo como algo enfadonho, como algo dispensável. Ainda mais quando o professor tem muito tempo de sala de aula. Então, aí descamba na questão da criatividade. Como é que você tem criatividade quando você tem uma estafa mental muito grande? Como é que você consegue outras formas, outras metodologias? Como é que você consegue fazer coisas mais criativas para a sua sala de aula quando você está num cansaço mental tremendo, sem a ajuda dos seus colegas, sem que alguém venha e lhe dê uma luz? E aí que você não precise fazer um planejamento diário, solitário, e daí que você precisa do apoio da sua coordenação. E quando você não tem o apoio da sua coordenação, o apoio de um colega, o apoio de alguém da sua casa. Porque sozinha, muitas vezes nessa jornada da gente que é tão complicada, que é tão desgastante, fica difícil, né? E um terceiro ponto aqui, aliás, um quarto ponto, é a falta de recursos didáticos que possam dar conta da utilização de determinadas metodologias. Quem nunca chegou até um grupo de educação e viu uma ideia espetacular, maravilhosa, e gostaria de utilizar na sua sala de aula, mas que não tem recurso? Quem nunca? Né? Muitas vezes a gente vê aquele material maravilhoso, que a gente gostaria tanto de utilizar, que seria tão especial para os nossos alunos, e a escola não tem. Seja porque tem uma gestão que não pensa muito, ou porque tem uma gestão que trabalha isolada e não pergunta o que é que o professor vai necessitar, ou seja porque a escola tem pouco recurso. E aí é que está. Quando a gente vê alguma metodologia que a gente gostaria de utilizar e que não tem o recurso, a gente busca o recurso. E não é fácil. Às vezes, para você buscar o recurso para aplicar determinada atividade, você tem uma necessidade de ser criativo, para que você possa fazer uso de um material alternativo que não lhe custe dinheiro, porque a gente sabe que o salário do professor é um salário miserável, e também sabe que muitos colegas tiram do bolso deles para poder conseguir desenvolver as aulas deles. Então, assim, é você procurar alternativas. Quando você não tiver material alternativo, não tiver criatividade, ou você estiver muito cansado para pensar sobre que material alternativo você usaria, você vem até um grupo de educação e você pede dicas de materiais alternativos. Gente, como é que eu posso utilizar isso aqui? Qual material vocês me diriam que eu posso utilizar e que pedagogicamente vai gerar o mesmo tipo de aprendizagem? E você vai buscando alternativas. E eu acho que tem muitos colegas aqui dispostos a ajudar, né?
Então, assim, a gente tem essas dificuldades. Se vocês tiverem mais dificuldades, assim, na elaboração do plano de aula, aí vocês podem pontuar também, que a gente vai tentando falar sobre como encontrar soluções. Porque o que a gente costuma falar é que apontar erros é muito fácil, apontar equívocos é muito fácil. Eu gostaria que tivesse mais pessoas na nossa área dispostas a apontar soluções. Mais pessoas dispostas a dizerem, olha, vá por este caminho, porque eu já fui por ele e é um caminho bom para você ir. Sabe? Apontar a solução. Porque simplesmente eu chegar para um colega e dizer que o seu plano de aula é horrível, que o seu plano de aula é péssimo, é muito fácil, gente. Mas eu posso chegar para esse colega e dizer assim, olha, vamos sentar aqui e vamos nós dois pensar em como elaborar esse plano de aula. Você tem menos experiência, eu já tenho um pouco mais de experiência, mas você pode trocar figurinha, você pode me passar o pouco de experiência que você tem, mas que você está com uma mente mais fresca do que eu, e você me ajude e eu te ajudo. Então cabe empatia também aí. Isso pode acontecer lá no ambiente escolar, com o seu colega, isso pode acontecer na rede social, isso pode acontecer via WhatsApp. Eu já aproximei colegas, agora recentemente eu aproximei uma colega que vai ser coordenadora, de outra coordenadora que eu adoro muito e que eu acho espetacular. E eu falei, olha, mais do que simplesmente ler, você ler algo, ou eu lhe mostrar algo para ler, conversa com alguém que está na área, com alguém que tem experiência, com alguém que pode agregar a sua prática. E eu acho que falta muito isso na nossa área, porque assim, nós somos muito melindrosos, os professores são muito melindrosos. Às vezes você fala algo e a pessoa já se acalora, a pessoa já acha que você está ofendendo, já acha que você está diminuindo. Mas a questão toda nós somos fruto de um sistema de competição. Esse é um ranço antigo que a gente tem. Como nós viemos de um sistema muito competitivo, parece que muitos de nós não conseguem viver em um mundo em que eles não possam ser melhores do que os outros. Para eles é uma afronta muito grande que ele não possa ser melhor, que ele não possa se destacar. E acho que a educação é algo que a gente tem que ver de forma coletiva, como um bem comum, para que todos se destaquem, não para que um professor seja a estrela da escola. Vocês conseguem entender isso? Então, assim, a parceria é muito interessante. Se você vai adentrar a área da coordenação, por exemplo, procura coordenadores para conversar. Se você vai adentrar na área da gestão, procura gestores para que você possa conversar. E assim, procura professores que trabalhem com a mesma faixa etária que você trabalha, há mais tempo do que você, para que eles possam lhe orientar, né? E quando alguém que iniciou agora procurar você, que é um professor antigo, pedindo ajuda para um planejamento, você aponte caminhos, você aponte soluções. Porque de problema, de dificuldade, o mundo está cheio. Então, gente, como elaborar um bom plano de aula, né? Padilha 2001 diz que mesmo para um professor experiente, é impossível entrar na sala de aula sem planejar, né? Impossível. Embora a gente saiba que muitos professores que são mais experientes considerem o planejamento mais estruturado, escrito ou digitado, eles desconsideram tanto. Eles preferem simplesmente entrar na sala de aula porque eles já sabem fazer há muito tempo e eles fazem, né? Aí quando chega a coordenação, quando chega a secretaria e pergunta para um professor desse, cadê o plano de aula? Ele diz que está na cabeça dele, né? E a gente sabe que a gente tem uma profissão muito técnica, né? Nós somos técnicos de educação, então o plano de aula não pode estar só na nossa cabeça. O plano de aula tem que estar traçado, ainda que seja um plano mais topicado. Professores experientes que eu conheço, bons professores que eu conheço, eles costumam fazer o plano de aula em tópicos. Então eles já sabem o caminho que eles vão percorrer dentro daquelas metodologias. E eu estava conversando com um professor muito, muito interessante, muito amigo meu, de muitos anos atrás, cerca de uns 15 anos ele é meu amigo, e ele dizia, de hoje eu só faço tópicos. Assim, quando alguém vai me substituir, aí eu destrincho o plano inteiro. Agora, quando sou apenas eu faço tópicos, eu já me guio ali, o meu roteiro já está bem traçado, apenas topicado. Mas assim, o que é que a gente deve pensar nesse sentido? Nesse sentido de que você não pode adentrar a sala de aula
desculpa, sem fazer um planejamento, né? Você precisa necessariamente não ter medo, quando você é inexperiente, de fazer um plano de aula. Muitas pessoas são muito inexperientes nesse quesito. A faculdade não ensina de forma técnica um professor a trabalhar. E é por isso que a pedagogia, muitas vezes colegas que fizeram magistério, que é um curso mais técnico, costumam falar que ele é superior à pedagogia. Porque pedagogia é muito teórico. A maioria dos cursos de pedagogia são muito teóricos. Enquanto que os cursos de magistério são cursos mais práticos. Ensinam mais a fazer. Tem um autor que diz que só se aprende a fazer fazendo, né? Então, muitas vezes você lê sobre o que é um plano de aula, sobre o que é que tem no plano de aula, e aí na faculdade você faz um modelo, faz 2 modelos, mas aquilo não dá para você o apoio que você necessitaria, para você não ter tanto medo de elaborar um plano de aula. E é por isso que muitas pessoas pedem um plano pronto. Porque ele pega aquele plano que você fez, que é para a sua realidade, e leva para a sala dele para aplicar. Porque ele tem mais segurança naquilo que você fez do que naquilo que ele faz. Não é necessariamente preguiça, não é necessariamente falta de vontade de trabalhar, é medo por conta da inexperiência. Enquanto o professor experiente apenas faz os tópicos e entra na sala de aula e faz o trabalho dele, e ele não tem medo daquilo que ele está fazendo, ele tem muita segurança naquilo que está fazendo, um professor inexperiente que saiu da faculdade de pedagogia, que teve ali um tempo muito curto de estágio. Tem faculdades que o tempo de estágio numa sala de educação infantil é de 10 dias, 5 dias de observação e 5 dias de regência de classe. E isso não prepara ninguém para ser professor. Tem colegas que chegam na sala de aula, que saíram do curso de pedagogia, que tiraram notas excelentes no TCC, que quando eles entram na sala de aula, eles ficam loucos. Quando eles entram na sala de aula, eles se perguntam, o que é que eu estou fazendo aqui? Porque o que eu aprendi lá, eu não estou conseguindo aplicar aqui. Na prática, a teoria é outra, né? Então, tem essa questão da inexperiência. Então, como é que você vai elaborar um bom plano de aula se você tem medo? Primeiro, você precisa perder o medo. Você precisa ter segurança naquilo que você está fazendo. Tá certo que você vai cometer alguns equívocos, mas você vai procurar cometer o mínimo de equívocos possíveis. Então, no momento que você faz o seu plano de aula, que você é um professor inexperiente, não tenha medo e não tenha vergonha de chegar até o seu coordenador e pedir para que ele faça vistas ao seu plano. Você faz o plano de aula, chega até a coordenação e você diz, dá para você dar uma lida no meu plano, para você me dizer. Às vezes a coordenação não vem até o professor pedir para fazer vistas ao plano, porque a coordenação tem medo de ferir a autonomia daquele professor. Porque tem professor que se melindra muito se você pede para ver o plano de aula dele. Tem professor que, se o pai chegar até a sala de aula dele e pedir para fazer vistas ao plano de aula, ele vai se sentir extremamente ofendido. Ele não vai deixar que o pai faça vistas ao plano de aula dele. Para mim, o pai fazer vistas ao meu plano de aula é uma coisa totalmente natural, uma coisa totalmente corriqueira. Eu não tenho problema que a coordenação faça vistas ao meu plano, eu não tenho problema se a gestão quiser, se a orientação quiser. Se qualquer pai chegar na minha sala de aula para questionar a minha forma de trabalho, eu tenho meu plano de aula, ele é um apoio meu, e eu vou mostrar para ele. E eu vou dizer, olha, eu trabalhei desta forma, com o seguinte objetivo. Então, o plano de aula também é um amparo para o professor, para demonstrar aquilo que ele está fazendo em sala de aula, para demonstrar que você está desempenhando a sua função de forma competente, sendo você um técnico de ensino, tá? Então, assim, eu vejo muitos cursos de formação muito teóricos e pouco práticos. E a gente tem uma profissão muito técnica e a gente carece de cursos que sejam mais técnicos. O GEMPA, como eu estava citando ontem, é um curso para mim muito técnico. Eu conversei com colegas que fizeram a formação do GEMPA e, assim, acompanhei a minha irmã que trabalhou no GEMPA. Acompanhei toda a questão do preencher de fichas, da observação, dos níveis em que as crianças se encontravam, e é um trabalho extremamente técnico. Muitas pessoas reclamam que é muito cansativo.
que é extremamente cansativo você trabalhar com GEMPA porque ele é técnico. Mas não é que seja cansativo, é que a gente não aprende na faculdade que nós somos técnicos de ensino. E é isso que a gente deve ter em conta. Nós somos professores técnicos de ensino. Nós estamos ali para trabalhar de forma competente, para atender uma clientela e para ensinar da melhor forma possível, da forma que ele possa aprender. Se eu tenho medo de fazer um plano de aula, é natural ter medo, porque você é inexperiente, mas eu não posso deixar que esse medo me domine de tal forma que eu esqueça que o meu aluno precisa ter uma necessidade atendida e eu pegue só planos de aula pronto para poder colocar em prática na minha sala sem levar em consideração o meu meio, o meu contexto, sem levar em consideração as minhas crianças, as necessidades delas, sem levar em consideração o tema do projeto que eu vou propor para minhas crianças, porque é do interesse deles. Então é muito comum a gente ver uma atividade bonitinha e já levar para a nossa sala de aula sem fazer uma reflexão maior sobre aquilo. Então, quando a gente faz o plano de aula, a gente precisa pensar no aluno, porque se a gente não pensa no objeto do nosso fazer, do nosso trabalho, a gente está dando murro em ponta de faca. Não vai dar para você fazer um trabalho de excelência se você não pensa na necessidade daquelas pessoas que você está atendendo. Clarice Costa, parabéns, de tudo que você está falando é realidade do nosso cotidiano. Então, gente, eu procuro me pautar no cotidiano, não apenas na teoria. Não apenas... Eu amo a teoria, eu leio bastante, eu sou uma pessoa que lê bastante, eu adoro ler. Eu sou apaixonada por leitura. Mas eu acho que só teoria, só falar, só blá blá blá, só blá blá blá, não forma um professor. É preciso formar um professor de forma mais prática, de forma mais técnica. Mostrar para ele o que é equívoco e por que é equívoco. Mas não apenas por conta da teoria, mas por conta da prática. Você tem que observar o seu aluno. Você tem que observar o seu dia a dia, o seu cotidiano. Você tem que se autoavaliar. Você tem que perceber que muitas vezes você acha que está fazendo um trabalho top, um trabalho de referência, um trabalho top de linha, mas você não perguntou ao seu aluno, que é aquela pessoa que está recebendo a sua instrução, se realmente você está fazendo um trabalho top, né? Há muito medo dos professores de ser avaliado pelas crianças. E se são eles que recebem a instrução, eu acredito que sejam eles a avaliar o nosso trabalho. Antes de qualquer pessoa avaliar o nosso trabalho, antes de coordenação, avaliar, antes de gestão, antes de pais, eu acho que o aluno que dá conta se o que a gente está fazendo é bom. E para que o aluno faça isso, ele não pode ter medo da gente. Ele precisa ter a certeza de que se ele falar que algo é ruim, eu não vou fazer cara feia, eu não vou brigar. Eu vou observar o apontamento que ele está fazendo e vou tentar melhorar a minha prática. Então, gente, você precisa, para fazer um bom plano de aula, observar posteriormente o interesse do seu aluno. Então, não dá só para pegar plano pronto. Não dá só para pegar metodologia pronta. É preciso pensar. Aí a gente vem no início do nosso plano de aula. A gente vai destacar um tema, vai trabalhar um tema. E a gente vai tirar esse tema de dentro de um projeto, que a gente já fez um projeto pensando ali na proposta pedagógica da escola e naquilo que a gente quer que a criança aprenda. E o projeto também já foi pensado de acordo com o interesse colocado pelos nossos alunos. E daí a gente vai tirar um tema que tem que ser atrativo, que tem que ser curioso, que tem que ser gostoso, que tem que ser envolvente para a criança. Porque é com criança que nós trabalhamos. Eu costumo falar que se você não se identifica com criança, você não entre na educação infantil. Porque se você entra na educação infantil e você não gosta de criança, não é um espaço para você. Se você é um professor que está fazendo, por exemplo, aliás, um pretendente a professor que está fazendo um curso de letras para ensinar ensino fundamental médio, e você não gosta de adolescentes, mude de ramo. Se você é um professor que está fazendo pedagogia e você não gosta de criança, mude de ramo. Você está no ramo errado. Para você trabalhar com educação, você precisa gostar de gente. E para você trabalhar com determinado segmento, você precisa gostar da faixa etária que é atendida por aquele segmento. Ana Cristina Leite, as aulas práticas. Gosto muito do lúdico.
O lúdico é algo que perpassa, que precisa, não é que perpassa, precisa perpassar todo o ensino. A educação infantil, o Fundamental 1, o Fundamental 2, o médio. A questão é que a gente costuma falar do lúdico na educação infantil e a gente esquece de todo o resto. E você torna o processo de ensino uma coisa enjoativa. Uma coisa... Sabe como é difícil para o professor que faz plano apenas de forma burocrática? Como é chato? É chato também para o aluno que tem um professor que não sabe não sabe utilizar metodologias que tornem aquele conteúdo mais agradável, mais gostoso de se aprender, né? Então, gente, desculpa. Partindo da questão do tema que foi proposto, nós vamos fazer a listagem dos conteúdos, vamos observar já dentro do nosso planejamento bimestral quais são os conteúdos que nós queremos trabalhar, e aí já a gente vai fazer a listagem dos conteúdos que a gente vai trabalhar naquele dia. E daí, observando o interesse dos alunos, os conteúdos que nós queremos trabalhar, as habilidades que nós queremos trabalhar, as competências, nós vamos traçar os nossos objetivos. E muita gente acha muito difícil traçar objetivos. E daí que a teoria seja tão importante no traçar dos objetivos. Porque você precisa ter controle daquilo que você está propondo. Você precisa ter conhecimento daquilo que você está propondo, né? Se eu vou propor uma atividade em que a criança vai trabalhar o movimento de pinça, eu tenho que saber qual é o objetivo da atividade que eu estou fazendo. Eu não posso simplesmente listar a atividade por listar, porque eu achei a atividade bonitinha, e esquecer do objetivo que eu quero atingir com aquela atividade, né? Então, eu vou trabalhar o movimento de pinça, vou trabalhar com o desenvolvimento do movimento de pinça, eu vou trabalhar com coordenação motora fina, ou hoje eu vou trabalhar com coordenação motora ampla, eu vou trabalhar, sabe, com a questão, com a identificação das letras do alfabeto, ou com a identificação das letras do nome. Mas para fazer tudo isso, eu preciso ser técnica, eu preciso ter conhecimento de teoria. Eu não posso simplesmente chegar num grupo, pegar uma atividade porque eu achei bonita e não saber o que é que eu estou trabalhando com aquela atividade. Não saber que conteúdos eu posso agregar aquilo e também não saber que objetivos eu tenho com aquela atividade. Passou uma atividade na nossa linha que a criança, onde as crianças faziam cambalhotas, né? E a gente foi percebendo, eu e alguns colegas, a gente conversa muito no inbox. Eu e alguns colegas, a gente vai percebendo que foi uma atividade muito proveitosa, mas assim, que muitos professores não observam quando colocam no planejamento deles. Então, uma cambalhota mal feita pode gerar, algo terrível na vida da criança. Você pode machucar. Então, assim, a gente precisa pensar sobre. Leidiane, boa tarde. Ana, boa tarde, Leidiane. Ana Cristina, vejo que a maioria dos professores são conteudistas. Com isso não consegue dar teoria para a prática. E o lúdico ajuda muito. Compreendiam. Eu não entendi essa parte. Então fica mais nítido. Então, Ana Cristina, eu não vejo problema em você ser conteudista. Desde que você saiba que conteúdos você está se propondo a trabalhar e que você saiba os objetivos daquele conteúdo que você está aplicando. Porque também não dá para você trabalhar sem conteúdos, né? O lúdico, dentro do lúdico a gente pode já ir agregando os conteúdos, né? O natural é que o lúdico não seja lúdico pelo lúdico, não seja fazer por fazer, não seja brincar pelo brincar, mas que tenha intencionalidade, que seja feito dentro de um planejamento com o seu devido objetivo traçado, para que a gente saiba o que a gente está fazendo em sala de aula, que proposta a gente está passando na sala de aula, e também que a gente saiba explicar para os pais, né? Eu já vi pessoas chegarem para os pais dizerem que não precisa de relatório porque vocês estão vendo no que é que eles se desenvolveram. E assim, os pais não estão vendo. Eu preciso, enquanto técnico de ensino, fazer apontamentos. Eu preciso fazer o relatório e deixar claro: olha, o seu filho se desenvolveu mais nesta área. Então, a coordenação motora fina dele melhorou. Você percebeu? Se você não percebeu, você pode perceber, né? Tudo, porém, exatamente, Ana Cristina, porém com planejamento. Tudo com planejamento.
tudo. Próximo ponto, então a gente falou dos conteúdos e falou dos objetivos. Vamos ver aqui a Eva Nilce: lúdico sem embasamento teórico e objetivos não tem fundamento, não agrega em nada na intencionalidade pedagógica. Exatamente, Vanilce. Eu acho que se você faz o brincar pelo brincar, a criança faz isso em casa, né? Não precisa de um técnico de ensino para simplesmente brincar no espaço escolar. Se você pega uma criança, joga dentro da escola só para ela ficar sozinha, brincando, sem intencionalidade nenhuma, ela podia fazer isso em casa, sabe? No seio da família dela, sem ter necessidade de ir até uma escola. As crianças vão para a escola e para aprender conosco. E nós somos técnicos de ensino e a gente tem que fazer o nosso trabalho muito bem feito, muito bem fundamentado e de forma bem lúdica, mas pensando nos fundamentos, pensando em qual será a nossa proposta e com um objetivo claro. Clarice: autoavaliação necessária, só que às vezes não costumam fazer. Aí perdemos o fio da meada, se perde o foco. E a educação não terá o resultado que queremos se o professor não se identifica, não conseguir ler o resto, Clarice, porque passa muito rápido aqui. Mas então, eu vou falar de autoavaliação lá na frente. Já falei um pouquinho de autoavaliação, mas eu vou falar lá na frente sobre a questão da autoavaliação, que é muito importante, gente. Então, observamos os conteúdos. Temos um tema, observamos o nosso conteúdo, traçamos os nossos objetivos, vamos em busca das metodologias, né? E aí que entra o lúdico, porque as metodologias elas precisam ser trabalhadas de forma que a criança goste daquilo que ela está fazendo, que ela não venha para a escola e na hora que o sino toca ela fique louca. Vocês já observaram como é que em algumas escolas, no momento que o sino toca, parece que as crianças estavam numa prisão e elas estão sendo libertadas. Não obstante os muros, não obstante o cerceamento da liberdade constante, não obstante a gente pedir para as crianças ficarem 4 horas, muitas vezes, sentadas numa cadeira, né? É muito dolorido para uma criança. É difícil para um adulto sentar-se numa cadeira e ficar 1 hora numa reunião calado. Como é que eu posso pegar uma criança e dentro da minha metodologia eu só propor atividades que a criança esteja sentada? Eu preciso dentro da minha metodologia, eu preciso de momentos de paradas e eu preciso de momentos de agitação. Porque a criança também não pode pensar que o mundo e que a vida e o que ela tem que fazer é só correr e só se movimentar, e só pular, e só gritar, e só falar. Ela precisa perceber que também tem aqueles momentos de estanque, também tem aqueles momentos que a criança precisa ficar parada, tem aquele momento que a criança precisa sentar e ficar quietinha, tem aquele momento, por isso que a meditação é tão apoiada hoje em dia, aquele momento em que a criança precisa ficar ali, sabe, meditando um pouco, relaxando um pouco, às vezes só deitar ali no chão, sabe, você pode fazer isso de forma lúdica, como uma brincadeira. Vamos deitar aqui um pouquinho no chão. Se você tiver uma área ampla e você for aqui do Nordeste, como a gente é aqui do Nordeste, tem muita rede. Se você tiver uma área ampla onde você possa pendurar muitas redes, para que eles possam brincar. Eu brincava muito em redes, era muito gostoso. Para que eles possam brincar nas redes, mas para que eles também possam ter aquele momento que eles fiquem paradinhos, só deitadinhos, só balançando um pouquinho. Isso é muito bom também. A gente tem que parar de querer só que a criança pule, só que a criança corra, só que a criança se movimente. Porque não é só isso que ela precisa aprender. Ela precisa aprender a sentar também, a ver um livro, né? Então, assim, quando você for traçar as metodologias, e daí que a gente tenha tanta necessidade de busca de metodologias novas, né? E a gente tem, assim, como é que a gente consegue metodologias novas? Quando eu já apontei lá uma dificuldade, que é que você ter criatividade. Os grupos, eles são excelentes para isso, para que você consiga ter metodologias diferenciadas para aplicar na sua sala de aula. Então, como a gente tem aqui um grupo com 500 mil de pessoas, sabe? Mais de 500 mil de pessoas, tem muita gente que pode agregar, muita gente que pode enviar metodologia, sabe? A discussão ela é ótima. A gente teve muitas discussões essa semana. Estamos tendo aí mais discussões também. Não gosto do termo discussão, mas uso porque todo mundo já está muito acostumado com o termo. A gente teve muitas trocas.
Eu uso muito o termo troca. A gente teve muitas trocas. Eu aprendi bastante com os colegas essa semana. Mudei muita forma de ver algumas coisas, sabe? E ajudei colegas a verem as coisas de outra forma também. Mas assim, a gente não precisa só disso. A gente precisa da prática, a gente precisa de metodologia. A gente precisa de ações que possam nos ajudar, que possam nos auxiliar. Então, no momento que passa na minha linha um vídeo de alguma atividade que foi feita na escola, se o professor colocar para mim qual foi o objetivo que ele procurou atingir com aquele vídeo, qual foi o conteúdo que ele trabalhou, qual foi a habilidade, qual foi a competência, isso vai facilitar tanto o meu trabalho, a elaboração do meu plano de aula, e vai ser algo tão útil na minha prática pedagógica que eu vou ficar devendo para aquele professor a vida inteira. Então, gente, quando nós formos colocar uma metodologia para um colega, propor uma metodologia ou mostrar o nosso trabalho, que esse trabalho não seja apenas mostrado, só no sentido de dizer, olha, eu fiz assim, mas que eu possa dizer também que caminhos eu segui. Porque eu possa dizer assim, olha, gente, eu fiz essa atividade e a metodologia foi a seguinte, porque eu queria alcançar o objetivo tal. E aí o outro colega vai trazer para você uma nova metodologia, com novos objetivos, para trabalhar outras habilidades e outras competências. E assim a gente vai, sabe, aprendendo um com o outro. Né? Porque esse grupo é um grupo de auxílio mútuo. A proposta do grupo sempre foi essa, auxílio mútuo. A gente precisa se ajudar. Porque a gente sabe como é cansativo, a gente sabe como é difícil para um professor que tem uma dupla jornada conseguir trabalhar e ter criatividade, porque é muito cansativo. Tem dia que a gente está trocando letra por número, tem dia que é muito cansativo, e a gente precisa sim desse apoio um do outro, dessa ajuda mútua, desse cuidado que eu tenho com você, desse cuidado que eu tenho da forma como eu vou colocar para você algo e da forma como você vai colocar algo para mim, né? É um grupo imenso, há muitos conflitos. Alguém disse que onde tem homem tem confusão, onde tem homem tem conflito, né? Leidiane, sou do Ceará, e o método Montessori, procuro usar com meus filhos. Qual a sua opinião? Leidiane, Montessori, procura o grupo lá Montessori, e procura também, talvez você até já conheça, e tem canais muito bons com a metodologia montessoriana. Eu acho Montessori assim de uma riqueza sem tamanho. E até questionei já muitas vezes por que nas formações se fala tão pouco de Montessori. Eu acredito que não seja assim muito interessante para o governo pensar em aplicar Montessori nas escolas, porque o método Montessori pensa muito a criança, desde o mobiliário até, sabe, a formação pessoal, a formação humana. Então Montessori é muito rico, Montessori é muito lindo. Eu acho que se todo professor pudesse sentar um minuto para ler Montessori, tem um vídeo muito bom que eu já compartilhei algumas vezes, mas é de pouco interesse. Sempre que eu compartilho ele não é muito visto. Eu vou deixar para vocês depois, que fala sobre recompensas e castigos, sobre a forma como a gente recompensa as crianças e a forma como a gente castiga as crianças. E assim, é um vídeo que eu acho espetacular. Não é de fácil aplicação se você não tem embasamento teórico. Eu acho que nada é de fácil aplicação se você não tem embasamento teórico. Então assim, se você está na sua casa e você utiliza com seu filho na sua casa, você está no caminho certo, você está fazendo direito. Quando ele chegar na escola, possivelmente ele vai ser uma criança mais desenvolvida do que as crianças que chegam, que as mães não fazem acompanhamento. E se eu tenho uma mãe na minha sala, eu acho que também a gente, enquanto professor, pode fazer esses apontamentos, pode apresentar Montessori para as mães dos nossos alunos e pode mostrar para eles o que eles podem estar fazendo. Sabe, fazer pequenos folhetinhos. Ana Cristina, publica novamente o vídeo. Publico sim, Ana. Rosineide, olá, Rosineide. Fofa, Rosineide, adoro. Então, gente, assim, fazer apontamentos para os pais do que eles podem estar fazendo com os filhos deles em casa, né? Eu acho interessante, às vezes você passa uma receita de uma torta de banana. Aí você pede para a criança fazer em casa com o pai.
ou com a mãe, ou com o irmão, com o responsável dele, né? E ele traz para você um relato rico daquela experiência que ele teve na família. Mas isso também precisa ser pensado, precisa ser conversado. Chama a família, conversa. E assim, se vocês puderem apresentar Montessori para um pai ou para uma mãe, nossa, isso vai ser tão, sabe, potencialmente rico para o seu aluno, para o filho dele, que você não vai se arrepender. Essas habilidades pequenas que a gente tenta trabalhar sozinho, sabe? Em casa, com o apoio de uma metodologia que nem Montessori, e com o pai com uma visão de Montessori, é uma coisa muito rica, é uma coisa muito linda. Assim, então cabe aos professores aí fazer apontamentos, né? Estou fugindo do tema, gente? Espero que eu não esteja fugindo do tema. Mas vamos lá, né? Tudo isso, gente, exige reflexão, né? E não apenas preenchimento de ficha, né? Requer que o professor tenha um recurso muito escasso para fazer tudo isso, que se chama tempo. E daí que eu não gosto muito, apesar de eu saber da necessidade de muitos colegas de pegarem uma jornada dupla, eu acho que é extremamente, é extremamente opressor para ele pegar uma jornada dupla de trabalho. Porque ele não tem tempo mais para nada, ele não tem tempo para os filhos dele, ele não tem tempo para o lazer, ele só tem o tempo para a escola, 24 horas por dia, ele vive a escola. Então muitas vezes a gente fala muito que os pais abandonam os filhos e entregam a escola, e muitas vezes a gente pega uma jornada dupla e a gente está fazendo o mesmo com os nossos filhos porque a gente não tem tempo por causa do serviço. E aí a gente fala que o pai abandona o filho por causa do serviço deles, e a gente acaba fazendo o mesmo. Então, Priscila, estou dando a dizer qual é o seu site. Priscila, eu tenho diversos sites. Eu tenho 42 blogs, mas o meu site principal é o Ideia Criativa. É www.ideiacriativa.org. Esse é o site que eu tenho mais voltado para educação infantil. Tenho também o Jardim da Fantasia, que é www.jardimdafantasia.org. E tem o outro voltado para Fundamental 1, que é o LipTip, www.liptip.org. Né? Rosineide, a troca de metodologia enriquece, amplia ainda mais as nossas estratégias de sala de aula. Exatamente, Rosineide. Daí que a colega perguntava ontem o que era que eu achava do PENAI, que eu fazia esse apontamento. Essa troca, sabe, de estratégias, essa troca de metodologias é uma coisa muito rica para a gente. Sabe? Muitas vezes os professores ficam muito em grupos de WhatsApp. Eu não gosto muito de grupos de WhatsApp, gente. Eu tenho um grupo de WhatsApp que é onde eu coloco as minhas promoções. Mas assim, para discussões, o grupo de WhatsApp pode ser legal por conta dos áudios. Mas para troca de metodologias, eu acho muito confuso. Então eu prefiro os grupos de Facebook para troca de metodologias. E assim, quando eu tenho metodologias, estratégias, eu junto tudo e coloco lá no meu site. Então, assim, quando eu penso em trabalhar, por exemplo, a galinha ruiva, aí eu penso em estratégias de ensino. Como eu já estou no processo de pensar em estratégias de ensino, eu já listo aquilo tudo e eu já coloco no site. Que aí quando o professor for trabalhar também e tiver carente de estratégias, ele vai até o site e ele procura uma estratégia e vai assim agregando ao plano dele. Então é assim que eu gosto de trabalhar, é dessa forma, porque assim eu agrego valor à minha prática, eu ajudo os colegas me ajudam quando eles fazem apontamento sobre aquilo que eu estou fazendo. A gente não pode ter medo de opinar, a gente não pode ter medo de deixar as nossas estratégias, a gente não pode ter medo de apontar soluções. Eu observo que as pessoas não têm medo de criticar, as pessoas não têm medo de apontar erros ortográficos, as pessoas não têm medo de corrigir, as pessoas não têm medo de se impor, elas não têm medo de disputar ego, mas as pessoas têm um medo enorme de apontar soluções, enorme, porque pessoas que criticam muito a solução do outro, já têm medo que as outras pessoas sejam como elas e critiquem as soluções delas. Então, gente, ninguém é dono de saber, a gente não tem fórmula mágica para fazer educação, mas assim, a gente pode apontar soluções.
E às vezes a boa solução para a gente não é a boa solução para o outro, mas assim, a gente fez alguma coisa. A gente fez mais do que simplesmente apontar problema, porque problema nós temos tanto. Nós temos tanto problema em educação, tantas dificuldades em educação, que se a gente for pensar a educação do viés da dificuldade, da problemática e do confronto de ideias e de opiniões, a gente não faz educação. A gente precisa buscar soluções. E eu acho que aqui a gente pode se ajudar muito, né? Então a gente tem aí, como eu estava falando, uma falta de tempo muito grande. A gente não tem tempo. Ainda que a gente trabalhe num turno só, o tempo ainda é um recurso muito escasso para o professor. E daí, como é que a gente resolve essa questão do tempo? Como? O que é que a gente faz para ter tempo, gente? Professor para ter tempo, professor é um profissional, se você ainda não está na área, se você ainda não chegou até a sala de aula, você está fazendo formação, você precisa compreender que o professor precisa ser disciplinado. Se você pretende ser professor, você é professor, você precisa de disciplina. Quando eu falo que precisa de disciplina, eu já dou um tapa na minha cara. Porque eu sou uma pessoa que, nossa, é muito difícil eu me disciplinar. Então, o que é que eu faço? Eu coloco tópicos daquilo que eu vou fazer no dia. Eu coloco lá, acordar, escovar o dente, fazer isso, fazer aquilo, para que eu possa me guiar, para que eu possa remir o meu tempo, utilizar o meu tempo da melhor forma possível. Né? Ana Lúcia, tem muitos professores que são egoístas, não sabem ajudar os outros. Ana Lúcia, eu acho também assim que a gente foca muito no negativo. Então observe, se eu faço um post no grupo e eu tenho aí 500 comentários, as pessoas estão dizendo parabéns, gostei muito, que lindo. O que é que eu respondo? Eu respondo a crítica. Quando a pessoa diz assim, nossa, que horror. Quando a pessoa chega criticando a gente, já desperta na gente aquele milindre professoril e a gente já vai com tudo, porque alguém confrontou o nosso fazer. Quando a gente devia focar no que é positivo. E eu acho também que a gente elogia com poucas palavras. Percebe que quando a gente elogia, a gente diz lindo? Quando a gente elogia, a gente diz parabéns. E quando a gente quer criticar, a gente faz um verdadeiro jornal. Eu acho que a gente precisa encontrar mais palavras que enriqueçam o outro. Mais palavras que levantem a autoestima do outro. Mais palavras que, sabe, façam a outra pessoa ficar bem. Assim como a gente encontra tantas palavras para poder machucar, né? Então, isso mesmo, Ana Lúcia, fazer rotina. Você precisa ter uma rotina programada para você, não só para o seu aluno, para você. Você precisa ter uma rotina. Você precisa dizer, olha, tal hora eu vou entrar no grupo, por exemplo, eu vou entrar no grupo professor de educação infantil às 2 da tarde e eu vou lá procurar a metodologia até às 3 da tarde. E você precisa ser fiel a esse tempo que você programou, né? Você precisa ser fiel àquilo que você programou. Se você diz, eu vou entrar tal hora e sair tal hora, cuidar do seu tempo, porque o seu tempo é ouro. Você precisa delimitar o tempo em que você vai discutir com alguém e vai debater com alguém determinada opinião, sem que você passe a noite inteira vendo notificação no seu celular e respondendo a pessoa, e quando você se dê conta, no outro dia, você já está morto de cansaço, porque você não soube remir o seu tempo. Então, o tempo é um recurso que o professor não tem, e por isso ele precisa ter disciplina, né? Clarice Costa, com esse seu site, amo, me ajuda muito nas minhas atividades da sala de aula. Obrigada, Clarice. Eu gosto muito do que eu faço, gente. Eu gosto muito. Se tem algo que eu posso falar, é que eu sou uma pessoa realizada profissionalmente. Eu tenho paixão pelo meu trabalho. Eu tenho paixão por aquilo que eu faço. E eu faço com muito amor e com muita dedicação. É cansativo? Sim. Mas é gostoso também. Então, gente, aí, para elaborar um bom plano de aula, você precisa estar descansado. Então, você precisa ter tempo. E como é que você faz para ter tempo? Tenha disciplina, tá bom? Seja bem disciplinado. E a gente passa pela questão da avaliação. Da avaliação no plano de aula. A gente precisa avaliar, dentro dos objetivos que nós traçamos, nós precisamos avaliar se eles foram alcançados. Se o aluno
fugiu a palavra. Se o aluno atendeu a proposta de trabalho e se o objetivo foi alcançado com um determinado aluno. Então, você precisa observar. E você observar uma sala com 30 alunos é um pandemônio. É muito difícil. E daí que você precisa também ser disciplinado, para você observar por grupos, sabe? Tira ali 10 minutos para observar esse grupo nessa proposta de atividade, tira mais 10 minutos para observar o outro na proposta de atividade, e você vai observando as crianças em partes para você fazer uma avaliação, para você saber se você precisa voltar com aquele conteúdo, para você saber quais crianças não assimilaram ou quais crianças não estão bem desenvolvidas naquele quesito, para que você faça o seu próximo planejamento pensando no que você propôs hoje, no objetivo que você alcançou hoje, tá bem? Então, assim, precisa fazer essa avaliação do aluno, essa avaliação como um todo da sua proposta e dos seus objetivos. E recursos, né? Um último ponto do plano de aula é recurso. Você precisa fazer a anotação daquilo que você vai utilizar. É comum você ver professor sair com um monte de sacola, né? A gente sai com um monte de sacola. E assim, como é que eu saio com um monte de sacola? Eu preciso listar o que eu vou levar, porque senão eu acabo esquecendo alguma coisa. Então tá lá. Vou fazer uma atividade de colagem. O que é que eu preciso levar para a escola? O que é que tem na escola e o que é que não tem na escola? Preciso observar também a questão do recurso. Porque às vezes eu faço planejamento em casa e quando eu chego na escola não tenho recurso. Então eu preciso fazer uma colagem e eu preciso usar tinta também. Aí eu vou ver se eu tenho todas as tintas, se eu tenho todas as cores que eu quero trabalhar. Eu vou observar se eu tenho cola, se a cola está em bom estado, para que não aconteça nada de errado no momento que a gente estiver trabalhando, né? Quando você fala da questão do recurso e você diz assim, eu vou fazer um jogo com bolas, e aí de repente você chega na sala de aula e não tem bolas, né? Aí você tem que se virar nos 30, tem que fazer o seu planejamento ser flexível, ou você tem que observar, ser disciplinado e observar os recursos que você vai utilizar naquele dia. Lista tudo, lápis, caneta, borracha, giz, piloto, tudo que você vai utilizar naquela aula. E antes de você sair da sua casa, você se certifique de que você tem todos os itens, tá? Então, o planejamento, ele precisa ser feito de modo a facilitar o seu trabalho e não como um simples preencher de ficha. Não como uma coisa burocrática que você está fazendo só para ter um caderno para mostrar para a coordenação, né? Rosineide, é mais fácil saber o que não tem na escola. Exatamente, tem muita coisa que não tem na escola. E que a gente acaba levando das nossas casas, né? A gente costuma aplicar muito dos nossos fundos, do nosso dinheiro na educação. O que não é bom, mas a gente faz. Assim, eu acho que se você for gastar com algo para a sua escola, que você gaste com algo que você vai utilizar todos os anos, sabe? E que vai ser seu, que não vai ser da escola. Então, assim, você gasta com isso, com material pedagógico e de apoio a você, que você possa estar levando e possa estar trazendo. Se você comprar um alfabeto móvel, e o alfabeto móvel é seu, né? Você leva para a escola, mas você traz ele de volta para sua casa, porque é o seu alfabeto móvel. E assim, ele vai facilitar a sua prática no próximo ano, né? Então, imagina você estar numa escola em que o professor, como diz a Rosineide, tem que se virar nos 30 para levar tudo, né? Será que quando você tem que se virar nos 30 para levar tudo, não tem um erro de gestão aí muito grande? Né? Porque assim, se o dinheiro vem para a escola que é gestora, e a escola nunca tem nada, não tem um problema aí de saber gerir o recurso, né? Ou o dinheiro é pouco demais, ou na hora de gerir o recurso, a pessoa já compra, o gestor já compra naquela loja da cidade, que é mais cara, mas assim, que é do amigo dele, em vez de ele ir comprar em outro lugar, num atacadão, por exemplo. Aqui eu observo muito isso. Se o gestor for até Feira de Santana, e ele vai gastar o dinheiro da passagem, claro, mas se ele for até Feira de Santana para comprar material escolar, ele vai comprar
extremamente mais barato do que ele compra aqui, que é uma cidade de pequeno porte, né? A nossa cidade é pequenininha, então tudo que você compra absurdamente caro. Você vai comprar uma folha de EVA é R$ 5,50, né? 5,50 centavos. Aí o que é que o bom gestor pensa? Ah, eu vou utilizar EVA? Vamos utilizar EVA? E aí estão vendendo ali um EVA de segunda linha, com um pouquinho avariado, só que é muito mais barato, vai sair aí a R$ 1 a folha ou a 80 centavos a folha, então eu vou comprar do lugar mais barato, porque assim não vai faltar o recurso. Então é bom que a gente, quando vê as coisas faltando muito na escola, que a gente chegue até o gestor e converse também, e passe dicas, que às vezes o gestor é um pouco inexperiente, e fala para eles, porque a gente enquanto professor, a gente pesquisa muito, e a gente encontra coisa que não é qualquer gestor que encontra não, gente. A gente encontra coisa num preço bom, num preço, sabe, bem acessível, e a gente leva assim para, a gente leva assim para a sala de aula, para a escola, como dica. Tá certo que tem gestor que não vai gostar, mas fazer o que? A gente já leva como dica, olha, encontrei isso aqui, é um preço acessível, um preço legal. O que é que você acha de quando você for fazer as compras, você comprar nessa loja aqui, que é mais barata, do que você comprar nessa loja aqui, em que o produto sai mais caro? Porque no fim, quem vai usar o recurso é o professor. Aí compra pouco, porque o dinheiro é pouco, porque o dinheiro não foi tão bem empregado, né? Porque o gestor não fez esse planejamento adequado para gastar o dinheiro da forma adequada, e acaba que quem paga é o professor e o aluno. Ana Lúcia, temos que ver no plano de trabalho e plano de ação, né? Pois é, a questão do professor, que tem gente que fica injuriado com ser professor, é a questão de ter muito plano. Tem plano de ação, tem plano de trabalho, tem plano anual, tem plano bimestral, tem plano semestral, tem projeto. Então, se o professor não gosta de fazer plano, não gosta de fazer projeto, ele está na área errada. Ele precisa encontrar uma área que ele não precise planejar tanto, porque a gente planeja sempre. E quando você vem fazendo todos os seus planejamentos direitinho, lá do anual, do semestral, e você vem destrinchando, quando você chega no seu planejamento diário, é muito mais fácil. Muito mais fácil. Então você tem que realmente listar tudo que for ser usado durante o ano, acredito que a Ana Luz quer dizer. Tudo que vai ser utilizado durante o ano. E como é que o professor sabe tudo que vai ser utilizado durante o ano? Quando ele faz um planejamento anual. Quando ele destrincha esse planejamento anual no planejamento semestral, num bimestral e num diário. É assim que ele sabe pontuar para o gestor aquilo que o gestor precisa comprar. Daí que já tenha professores, bons professores, planejando o próximo ano, gente. Daí que já tem a gente perguntando assim, como é que a gente vai decorar a sala? Daí que já tem a gente pedindo modelos de planejamento anual para que possa observar, para que possa ver se está fazendo o seu direito. Porque assim, a partir do momento que ele está planejando, ele pode pontuar para o gestor, antes do final do ano, e dizer assim, olha, o ano que vem eu vou utilizar EVA ecológico, eu gostaria de utilizar cola, eu gostaria de utilizar... sabe aquele coisinha de cachimbo? Limpador de cachimbo para fazer algumas atividades. Eu gostaria que tivesse bexigas, porque eu tenho proposta de atividades com bexigas. Então, assim, você, enquanto professor, você já pontua para o gestor o que você vai precisar. Mas você só pode falar do que é que você vai precisar se você planejar, né? E daí tem também o projeto político-pedagógico. E na maioria das escolas, o projeto político-pedagógico está dentro de uma gaveta. Na maioria das escolas, quem faz o projeto político-pedagógico, apesar de o MEC orientar de todas as formas, de as faculdades orientarem de todas as formas, de terem artigos e artigos e artigos falando sobre como deve ser a elaboração do projeto político-pedagógico, às vezes o coordenador faz sozinho, o orientador faz sozinho. E um projeto político-pedagógico não pode ser feito na solidão. O projeto político-pedagógico precisa ser pensado pela coletividade, por todo o corpo docente, por toda a comunidade escolar. Se um projeto político-pedagógico é feito só para preencher um papel e ser colocado dentro da gaveta, ele não tem serventia nenhuma. A mesma coisa o plano de aula. Se você faz um plano de aula simplesmente para colocar esse plano de aula num caderno e guardá-lo, você está perdendo seu tempo, você está jogando seu tempo fora. Porque o plano de aula é um facilitador da sua prática pedagógica.
Então, gente, para finalizar aqui a nossa live, a gente vai falar da questão da autoavaliação, né? Que a colega colocou ali logo no início, da autoavaliação. Porque o professor precisa estar sempre numa constante de ação, reflexão e ação. Constantemente, ação, reflexão e ação. Você precisa, ao final de cada aula que você propôs, fazer a avaliação do seu aluno, mas fazer a sua avaliação também. Você precisa perceber como você se saiu, em que momento você se perdeu, onde você errou. Às vezes você planejou algo e não deu certo, e você nunca mais volta a fazer aquela atividade, quando você podia simplesmente refletir sobre aquilo que você está fazendo, para aplicar num outro momento, de uma forma diferenciada, para você ter o resultado que você esperava. Então, você não pode simplesmente abrir mão com a metodologia, porque nesse dia você não se deu bem com a metodologia. Você precisa observar o seu tom de voz. Você precisa observar como você respondeu a uma criança. Você precisa observar tudo, cada pormenor do seu dia, da sua aula. Não é fácil você se autoavaliar. Porque assim, a gente tem uma mania também em educação de se sentir muito coitadinho, de se sentir muito pequeno. Então a gente sempre diz, nossa, que a comunidade não me apoia, que o governo me paga mal, e que eu devia ser visto como um herói. Gente, e que eu sou palhaço, que eu sou estilhaço, que eu sou psicólogo. E eu acho que isso é tão ruim para o profissional. É ruim no sentido de que você está se maltratando, você está se torturando. Quando você se vê como uma pessoa competente, técnico do ensino, que vai fazer tudo possível para que o seu aluno aprenda, para que ele se desenvolva, sabe? Quando você pensa a educação dessa forma, quando você pensa em você, enquanto um técnico, um profissional técnico de ensino, você está pensando na sua saúde mental também. Porque se você pensa que você é um professor, que você é isso, que você é aquilo, que ninguém gosta de você, que o gestor não lhe compreende, que fulano não lhe compreende, você coloca uma carga tão grande, um peso tão grande nas suas costas, que não tem necessidade de você colocar. Márcia Ramos, eu estou estudando magistério, estou gostando demais desse seu vídeo, muito bom, fico grata. Eu que fico grata, Márcia, assim, numa segunda-feira à tarde, um dia cansativo, a gente fica assim meio sonolento, né? Mas assim, podia estar dormindo, mas assim, a gente precisa trazer esses temas à tona. São temas simples. Plano de aula é um tema muito simples. E se supõe, tem gente que acha que você já sai da faculdade sabendo fazer um plano de aula. Mas você não sai da faculdade sabendo fazer um plano de aula. Porque isso não se ensina na faculdade da forma que deveria ser ensinado. De forma mais prática, sabe? De forma mais técnica. Sem muito só teoria. A teoria é necessária para tudo. Gente, não se faz nada no mundo sem teoria, né? Eu costumo falar, li não sei onde, não sei de quem é a frase, não é minha, tenho certeza que não é minha, que toda ação é uma teoria colocada em prática, então não existe essa de alguém estar fazendo sem embasamento teórico, tudo está baseado numa teoria, né? Tudo está ali dentro de uma teoria mais construtivista, ou dentro de uma teoria mais a priorista, e é assim que é. Está dentro de uma teoria mais tradicionalista, mas está sempre tudo que a gente faz está atrelado a alguma coisa. Então, assim, façam essa autoavaliação. Se observem. Se preciso for, liguem o celular, coloquem ele num ponto estratégico e se observe dando aula. Observe como você trata o mais pequeno. Observe como você age no momento de conflito. Observe como você, enquanto professor, pode ser também potencializador de conflitos.